Hokkaido é uma das principais ilhas do Japão, conhecida por seus vulcões, fontes termais naturais, áreas de esqui e o Parque Nacional Daisetsuzan. No seu centro, existe uma cadeia montanhosa muito procurada por praticantes de hiking. Hiking basicamente é uma modalidade de caminhada onde não há necessidade de acampamento, ou seja, os caminhantes realizam todo o percurso em um único dia. A incidência de turistas é muito expressiva devido à grande beleza do local. Mas por trás de tudo que é belo, sempre existe algo sombrio. Desde a década de 60, são registrados diversos incidentes e mortes das principais trilhas da cadeia montanhosa, ou a principal trilha do Monte Asahi-dake. Fatores meteorológicos aleatórios ocorrem muito na região. Desde nevoeiros a chuvas intensas podem se iniciar do nada. Mesmo que o céu esteja completamente limpo, o clima pode mudar rapidamente e confundir facilmente os turistas e caminhantes. E, na verdade, a maior parte dos acidentes se deu devido à incidência dos fortes nevoeiros. E foram esses fatores que culminaram em uma das descobertas mais misteriosas da região. No dia 22 de julho de 1989, dois jovens funcionários de uma empresa farmacêutica se hospedaram no hotel de águas termais na base do Monte Asahi-dake. Na madrugada desse mesmo dia, eles iniciaram a caminhada da montanha juntamente a outros grupos de hackings e alpinistas. Só que durante a caminhada, o tempo começou a ficar muito ruim e se iniciou fortes chuvas e muito nevoeiro. E quando ocorrem esses fatores, os caminhantes são aconselhados a retornar imediatamente. E foi o que aconteceu. Os grupos que subiram a montanha começaram a retornar ao hotel de águas termais durante o passar do dia. E quase todos retornaram, exceto os dois funcionários da empresa farmacêutica. Notando a ausência dos dois no checklist do hotel, o funcionário reportou então o sumiço dos dois às autoridades. Devido ao horário, as autoridades decidiram realizar as buscas no dia seguinte, sobrevoando inicialmente de helicóptero a região. Não demorou muito até que o helicóptero avistasse um símbolo de SOS, feitas com madeira de bétula, que é uma árvore de casca branca muito presente na região. E foi aí que as buscas a pé se iniciaram, próximos ao símbolo de SOS. E não demorou muito até que os caminhantes foram encontrados saindo da mata cerca de 2 quilômetros do símbolo de SOS. Eles estavam completamente exaustos, desidratados e com fome. E ao serem retirados do local de helicóptero, os dois foram parabenizados pela construção do símbolo de SOS. No entanto, eles afirmaram que não construíram nenhum símbolo, o que deixou todos a bordo do helicóptero completamente perplexos, pois isso significaria a existência de mais pessoas precisando de socorro no local. Devido ao horário, foi decidido realizar buscas novamente no local na manhã do dia seguinte. E logo pela manhã, com os grupos já formados, deu-se início a uma grande busca em toda a região em torno do sinal de SOS. E ao analisar o sinal de SOS, foi notado que as madeiras já eram muito velhas e o símbolo teria sido construído já há muito tempo. E a cerca de 100 metros do sinal foi encontrado um esqueleto humano. Próximo do esqueleto, havia uma árvore com uma abertura que pode ter servido de abrigo para a pessoa. Dentro dessa árvore havia uma mochila com diversos pertences dentro.
A maior parte dos ossos foram encontrados espalhados e com sinais de mordidas de animais, já sem nenhuma pele ou carne. Eles foram enviados para a Universidade Médica de Asahikawa para identificação e exame. Lá na universidade, os ossos foram identificados como sendo de uma mulher. E é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois na mochila encontrada havia uma carteira de motorista de um homem chamado Kenji Iwamura. Na mochila também havia um gravador de Walkman e diversas fitas cassete com temas musicais de anime. E em uma das fitas cassete existia uma gravação sobreposta com a voz de um homem pedindo socorro. A tradução do que é dito na gravação é a seguinte: SOS, me ajude. Não consigo me mover no penhasco. SOS, me ajude. O lugar é onde encontrei o helicóptero pela primeira vez. A mata de bambu é densa e não consigo subir. Levante-me daqui. A polícia entrou em contato com a família de Kenji, que confirmou que ele estava desaparecido desde julho de 1984, há cerca de 5 anos. Na época do desaparecimento de Kenji, apenas um amigo dele sabia que ele iria fazer um passeio no Parque Nacional de Daisetsuza. Devido a pouquíssimas informações sobre Kenji e a tecnologia extremamente limitada da época, as buscas por Kenji fracassaram. Seu amigo reconheceu os pertences como sendo realmente dele, mas o estranho é que, ao questionar os pais de Kenji sobre a gravação no Walkman, eles disseram que não poderiam confirmar que era realmente a voz do seu filho. Até o momento, tudo era muito estranho. Ossos de uma mulher, pertences de um homem. E outra questão também viria a ser a mais intrigante: quem construiu o sinal de SOS? Já que nos pertences de Kenji não havia nenhum tipo de machadinha ou facão. Na verdade, não havia nenhum tipo de objeto cortante presente no local. E foi analisado que as madeiras de bétula foram cortadas e transportadas por cerca de 200 metros. O sinal tinha 18 metros de comprimento e 5 metros de largura, e o diâmetro das madeiras era de 10 a 15 centímetros. Kenji foi descrito pelos seus pais e amigos como sendo um jovem magro, baixo de 1,60 m e não era praticante de nenhum tipo de esporte. Estava apenas começando a se interessar por caminhadas. Então, como poderia Kenji ter feito um sinal que requer um grande esforço físico e uso de alguma ferramenta cortante? Pelos próprios pertences de Kenji encontrados, percebe-se que ele não era nenhum sobrevivencialista. A Agência Florestal do Japão verificou imagens aéreas de topografia e conseguiu perceber que o sinal de SOS estava presente nas imagens feitas em 1987 e nas anteriores, que seria de 1982, o sinal não aparecia, o que bate com o período que Kenji desapareceu. A polícia, ainda intrigada com o resultado da avaliação dos ossos, solicitou uma nova verificação para a Universidade de Asahikawa. E só em fevereiro de 1990, cerca de 7 meses depois, a universidade descobriu que, na verdade, os ossos eram de um homem. Devemos ressaltar que na década de 80, os exames de DNA não eram tão precisos quanto os de hoje em dia. Os estudos forenses nos ossos detectaram diversas fraturas, mas não puderam ser utilizadas para determinar a causa da morte devido à presença de diversas mordidas de animais, que podem ter quebrado os ossos após a morte de Kenji.
Devido a esses fatores, a causa da morte foi dada como hipotermia ou fome, ou outros tipos de causas naturais. A análise também mostra que Kendi teria sobrevivido por cerca de 8 semanas. A principal teoria do que aconteceu com Kendi segue os passos do que também aconteceu com os dois Hackings em 89. Antes de 89, a subida do Monte Asaridake não tinha nenhum tipo de sinalização, e nessa subida eram utilizados pontos de referência para momentos onde a neblina estivesse muito forte. Um desses pontos é a chamada Rocha Segura, que é uma enorme pedra que indica que você deve tomar o caminho à direita, para não se deparar com uma enorme queda da montanha. O problema é que cerca de 50 metros antes da Rocha Segura, existe outra rocha muito parecida com ela, que nos dias de hoje é chamada de falsa rocha segura. E foram esses fatores somados à forte neblina que fizeram com que tanto Kendi quanto os caminhantes tomassem o caminho errado. Eles teriam pegado o caminho à direita da falsa rocha segura, pois naquela época ainda não haviam as sinalizações. E ao pegar esse caminho, eles saíram da rota principal da trilha e entraram em uma falsa trilha. E na verdade é um caminho que é feito pelo escorrer das águas das chuvas. E ao seguir essa falsa trilha, tanto Kendi quanto os outros dois caminhantes percorreram cerca de 4 quilômetros, até que, de alguma maneira, eles ficaram presos em um vale gigantesco e muito dificultoso de conseguir sair dali. É dito que até o próprio grupo de resgate teve que ser retirado de helicóptero da região, pois o vale possui uma mata de bambu muito densa nas suas extremidades e você consegue descer até ele se escorregando, mas não consegue retornar pelo mesmo caminho. Kendi, então, ao perceber que estava completamente perdido e preso naquela região, encontrou um abrigo, que seria o buraco na árvore, e teria conseguido sobreviver por tanto tempo, consumindo insetos, raízes e folhas. Outro fator determinante também seria o rio, que passa por dentro do vale. Na teoria, Kendi teria gravado a sua voz no Walkman, pedindo socorro para utilizar quando já não tivesse forças para poder gritar. E isso faz muito sentido, já que os gravadores nessa época não tinham nenhuma capacidade de transmitir dados ou enviar arquivos. E a voz não reconhecida pelos pais de Kendi pode ser explicada devido a gravadores nessa época possuírem microfones muito limitados, fazendo uma captação de áudio um pouco ruim, deixando a voz meio alterada. A construção do símbolo de SOS continua um mistério até os dias de hoje, pois não existiram elementos investigativos que ligassem a construção do símbolo a Kendi. Nessas trilhas, não há necessidade de levar machados ou facas. O terreno é predominantemente rochoso e não possui vegetação. Tanto na região do sinal de SOS, quanto nos pertences de Kendi, não havia nenhum tipo de ferramenta apropriada ou improvisada que teria sido utilizada no corte das madeiras. E comprovadamente as madeiras foram cortadas. Mas por quem? Quem teria realmente feito o sinal de SOS? De fato, nunca saberemos realmente quem construiu o símbolo.
Talvez realmente tenha sido Candy, de alguma maneira que não compreendemos. Ou talvez uma outra pessoa que nunca foi encontrada. O lado bom é que o sinal ajudou a salvar a vida de 2 outras pessoas. Então, de certa forma, o sacrifício de alguém teve um propósito no final. É fato que Kenji Uemura lutou pela vida, e sua história jamais será esquecida. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa história? Compartilhe conosco nos comentários. Apoie esse projeto. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.